Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre as varizes esôfago-gástricas fazendo uma abordagem bem rápida e simplificada. Varizes em si são dilatações das veias. No caso das esôfago-gástricas, é decorrente de um processo que chamamos de hipertensão portal e que é devido ao acometimento do fígado. Assim, o sangue procura um caminho alternativo para chegar ao coração, atingindo então a circulação colateral. A partir disso, vai ter um acometimento dessas veias que vão ficar mais dilatadas, mais tortuosas, inicialmente mais azuladas e com o desenrolar do processo patológico podem se tornar até sangrantes. A respeito da epidemiologia, temos que a cirrose hepática é a principal causa de varizes esôfago-gástricas, sendo que hepatite C, hepatite alcoólica e doença hepática gordurosa não alcoólica são as três principais causas de cirrose. Assim, 50% dos pacientes com cirrose hepática vão apresentar varizes esôfago-gástricas, sendo que essas podem se manifestar de diversas formas, sendo a mais grave e complicada o sangramento, onde 20% dos pacientes que apresentam sangramento vão a óbito. Além disso, em relação à cirrose hepática, é uma doença que acomete mais homens em relação às mulheres, então o acometimento das varizes vai ser mais frequente nessa população masculina. Em situações normais, as veias do estômago, do baço e do intestino drenam para a veia porta, que desemboca no fígado. Isso acontece em situações que temos um fígado saudável. Porém, principalmente em casos de cirrose hepática, em que há uma fibrose do fígado, mas também no caso de trombose das veias e no caso de esquistossomose, em que essa circulação para o fígado fica prejudicada, e com isso nós temos um aumento da pressão dentro dessas veias, que é a chamada hipertensão porta. Com esse aumento da pressão da veia porta, a drenagem venosa para o fígado vai ficar dificultada e vai gerar o congestionamento das veias amontantes, daquelas que desembocariam na veia porta. Como pode ser visto na imagem, seria como se o sangue tentasse arrumar um fluxo alternativo, e esse fluxo seria para trás e voltaria para as veias, como por exemplo do esôfago distal. E com isso, são formadas as varizes esofágicas, como podem ser vistas nas imagens. As varizes gastroesofágicas são estruturas muito sensíveis e fáceis de se romperem. Essa ruptura pode levar a um extravasamento de sangue leve, moderado ou acentuado. E isso vai influenciar na intensidade do quadro hemorrágico. Como manifestação desse quadro hemorrágico, pode-se ter a hematêmese, que é a presença de sangue no vômito, e as manifestações nas fezes, que seriam a melena ou hematoquesia. A melena seria a presença do sangue digerido nas fezes. Isso vai dar uma característica mais escura às fezes, da cor de borra de café mesmo. E é a manifestação mais comum quando se trata de quadro hemorrágico do trato digestivo alto. A hematoquesia seria a presença de sangue vermelho vivo, mas não é tão comum, apesar de poder acontecer. E como consequências no paciente, pode ter uma hipotensão postural, que seria a queda da pressão ao se levantar, levando a uma tontura, a uma visão turva, e a anemia ferropriva, que vai se manifestar na forma de uma mucosa mais clara, principalmente a do olho, pele mais pálida e uma fadiga maior, um cansaço maior. Para a realização do diagnóstico das varizes esôfago-gástricas, o exame padrão ouro indicado é a endoscopia digestiva alta. Além desse exame, podem ser realizados o gradiente de pressão da veia hepática, que se for superior a 12 mm de mercúrio, indica uma probabilidade de 50% do paciente ter as varizes, e podem ser realizados também a angiografia e a radiografia baritada do esôfago e do estômago. Na endoscopia digestiva alta, são avaliados dois parâmetros principais. Primeiro, o calibre dos vasos encontrados, que podem ser classificados em vasos de calibre fino, médio ou grosso. Além disso, são avaliados a presença de sinais vermelhos, que podem indicar, na realidade, uma provável hemorragia ocorrida ou no estômago ou no esôfago. A partir da avaliação desses parâmetros, é dado o prognóstico do paciente e é feito o diagnóstico das varizes esofágicas. A prevenção da patologia em questão seria prevenir e diagnosticar precocemente as principais causas da hipertensão portal já citadas, com o intuito de evitar a hipertensão, sendo o seu tratamento também importante, por exemplo, com o uso de beta-bloqueadores. A respeito do tratamento, ele pode ser farmacológico, em que são utilizados medicamentos que diminuem a pressão no sistema porta e, consequentemente, a pressão nas varizes. Os mais utilizados são os beta-bloqueadores não seletivos, como o propanolol, e os nitratos. Outra alternativa seria a endoscopia terapêutica,
que tem o objetivo de eliminar as varizes do esôfago. Como esse procedimento não diminui a pressão no interior do sistema, pode surgir novas varizes. Ele pode ser por escleroterapia, em que vai injetar uma substância no vaso que vai causar destruição e cicatrização destes, ou por ligadura elástica, em que o endoscópio vai até a junção do esôfago com o estômago, vai colocar um anel que vai promover a isquemia das varizes. Também pode ser realizado o desvio da circulação porta para a veia cava, visando diminuir a pressão no interior do sistema. O tratamento mais indicado seria a combinação de beta-bloqueadores com a ligadura elástica. No entanto, a escolha desse tratamento deve ser individual para cada paciente, sendo necessário analisar o calibre das varizes, a função hepática e a presença de outras patologias que o paciente possa apresentar. Sobre o prognóstico das varizes esofágicas, sabe-se que aproximadamente 30% dos pacientes com essa patologia vão apresentar sangramento no primeiro ano seguinte ao diagnóstico, sendo que a mortalidade decorrente desse sangramento depende da severidade da hepatopatia que o paciente apresenta. A mortalidade pode então variar de menos de 10% em pacientes cirróticos bem compensados, com grau A de Child-Pugh, até mais de 70% naqueles com estágio de cirrose avançada, que são classificados como Child-Pugh C. O risco de repetição do sangramento é elevado, alcançando 80% no primeiro ano. Essas são nossas referências. Muito obrigada.